Boa noite. A TV Globo Rio começa neste momento o debate do primeiro turno entre os candidatos ao governo do Rio de Janeiro. Debates como este, promovidos pelas demais praças da TV Globo e por nossas afiliadas, acontecem em todo o Brasil esta noite. Aqui, na Central Globo de Produção em Jacarepaguá, recebemos Fernando Gabeira, do PV, Fernando Peregrino, do PR e Sérgio Cabral, do PMDB. Temos também a honra de receber uma plateia que eu peço que não se manifeste durante o debate. A única exceção é agora, quando peço uma salva de palmas aos 3 candidatos que democraticamente vão debater projetos para o nosso estado. Estes foram os 3 candidatos que alcançaram 3% das intenções de voto nas pesquisas do Ibope ou do Datafolha, como estabelece o acordo firmado entre a TV Globo e os partidos políticos com representação na Câmara dos Deputados. Também concorrem ao governo do Rio os candidatos Jefferson Moura, do PSOL, Eduardo Serra, do PCB e Ciro Garcia, do PSTU. Esse posicionamento dos candidatos aqui no nosso estúdio foi decidido por sorteio. Veja agora as regras deste debate. O debate terá 4 blocos. No primeiro e no terceiro, os temas discutidos serão determinados por sorteio. No segundo e no quarto blocos, os temas serão livres. Os candidatos trocam perguntas sobre os assuntos que quiserem. No início de cada bloco, um sorteio escolherá o candidato que fará a primeira pergunta. Este candidato fará a pergunta a um candidato de sua livre escolha. O candidato que respondeu faz a próxima pergunta ao candidato que ainda não falou. O último a perguntar faz a pergunta ao candidato que iniciou o bloco. Os 3 primeiros blocos serão abertos e fechados por um candidato diferente. Um dos 3 candidatos será sorteado novamente para abrir o quarto e último bloco. Os candidatos terão 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. As regras assinadas por representantes dos candidatos não permitem ofensas pessoais e acusações que atinjam a honra e a dignidade dos adversários. Se um candidato citar de modo ofensivo o adversário, o candidato que se sentir atingido poderá pedir direito de resposta. Esse pedido vai ser analisado por mim com a ajuda da nossa equipe de produção. As regras também não permitem que um candidato fale fora de hora. Nosso objetivo é oferecer uma discussão sobre propostas e ideias. Por isso eu espero que se mantenha aqui o espírito democrático apresentado por todos os senhores durante toda esta campanha eleitoral. Vamos então começar o nosso debate. Primeiro eu sorteio o candidato que vai fazer a primeira pergunta. Fernando Peregrino. Candidato Peregrino, a sua pergunta, este bloco de tema determinado, terá que ser feita com este tema. Olimpíadas. O senhor tem 30 segundos para escolher um adversário e fazer a sua pergunta sobre Olimpíadas. Escolha o candidato Cabral. 30 segundos. Candidato Cabral, o senhor está deixando o Rio de Janeiro com graves problemas na área de infraestrutura de transportes, trens que não andam ou andam sem maquinistas, metrôs com problemas, sem vans. Como o senhor pretende resolver este problema das Olimpíadas, da infraestrutura para as Olimpíadas, com esses graves problemas que o senhor está deixando no seu mandato? Candidato Cabral tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Obrigado, Márcio. Boa noite a você, boa noite aos telespectadores, boa noite aos demais candidatos. Nós vencemos um desafio que parecia impossível. Por 2 vezes o Rio de Janeiro tentou ganhar as Olimpíadas e não conseguiu. E eu disse o tempo inteiro para os membros do Comitê Olímpico Internacional: nos deem essa chance, porque mais importante do que fazer um grande evento durante os dias dos Jogos Olímpicos era exatamente deixar um legado para a população. E nós vamos deixar. Nos transportes, nós estamos investindo, depois de mais de 2 décadas de abandono. Hoje nós temos trens chegando para o metrô e para a Supervia. No próximo ano, nós teremos a frota da Supervia já renovada em mais de 40%. E até 2014, 100% da nossa frota da Supervia completamente renovada. Isso significa menos da metade do tempo na espera dos trens. A mesma coisa em relação ao metrô.
desde 1980, que não se comprava trens novos para o metrô. Nós também diminuiríamos pela metade, vamos diminuir o tempo de espera das pessoas nas estações, além de reformá-las, além de investir na qualidade e no conforto. Foram muitos anos de abandono, mas nós estamos recomeçando um trabalho de investimento para que nos Jogos Olímpicos tenhamos transporte de qualidade para o povo. A réplica de 1 minuto para Fernando Peregrino. Candidato Cabral, os problemas que nós estamos vivendo no transporte são operacionais. Falta de fiscalização do poder público. As barcas estão se chocando, os trens estão com graves problemas operacionais e o metrô também. O poder público não está fiscalizando essas concessionárias. Como é que o senhor pretende fiscalizar essas concessões se o escritório da sua própria esposa é advogada dessas concessões públicas? O senhor não acha que é praticamente impossível multar, fazer com que essas operadoras ajam bem, prestem bons serviços públicos, tendo como escritório, como advogada, a sua própria esposa? O senhor não vê nenhuma semelhança entre esse caso de tráfico de influência e o que aconteceu no governo federal com a queda da ministra Erenice, cujo filho praticava também tráfico de influência? O que eu estou dizendo isso é para que o senhor tenha a oportunidade de esclarecer aos nossos eleitores o que está realmente havendo nos transportes no estado do Rio de Janeiro. 1 minuto de tréplica, candidato Cabral. Candidato Peregrino, quando eu conheci a minha mulher, ela já tinha um escritório de advocacia muito bem sucedido. Ela jamais advogou contra o Estado. Ela tem diversos clientes, graças a Deus. É um escritório de sucesso. E depois que eu sair do governo, ela continuará sendo uma brilhante advogada e jamais advogou, volto a dizer, contra o Estado. O que normalmente se faz na política, candidato Peregrino, é exatamente o que ocorreu com os seus padrinhos. O garotinho foi governador e a mulher dele, Rosinha, foi secretária. A Rosinha foi governadora e o garotinho foi secretário. Graças a Deus, eu tenho uma mulher que tem profissão própria. E fique tranquilo, povo do Rio de Janeiro, que nós vamos investir não só no transporte de massa, mas vamos investir em saneamento, vamos investir em saúde, em educação, na qualidade de vida do povo. Vamos continuar essa direção que está dando certo no Rio. O tempo de tréplica se encerrou, mas o candidato Cabral continua com a palavra, porque agora é ele que faz a pergunta obrigatoriamente ao candidato que ainda não falou, Fernando Gabeira. E o tema, finanças. 30 segundos para a sua pergunta. Candidato Fernando Gabeira, esse é um tema muito importante, porque sem ele nós não conseguimos resolver os demais. Nós pegamos o Estado, não tinham nem 100 milhões em caixa. Hoje nós temos 10 bilhões em caixa, recebemos o grau de investimento de uma agência de risco importante, pagamos em dia, os servidores vivem um outro momento. Caso governador, quais serão as suas prioridades para as finanças públicas? Candidato Gabeira. Boa noite aos candidatos, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui nesse momento democrático. E quero dizer que nas finanças do Rio de Janeiro existe um aspecto que me interessa muito, que é a sobrecarga de imposto. O ICMS do Rio de Janeiro para telecomunicações e energia, que é um tema central, é um ICMS de 30%. Nos outros lugares é de 15%. Então, de 25%, desculpe. Então, nós queremos exatamente fazer com que isso baixe, porque a energia é fundamental, não só para a produção, como para os consumidores. E eu me pergunto, as empresas que se instalam aqui, do petróleo, as empresas que se instalam de outras maneiras, como seremos competitivos em todos os campos se o nosso ICMS é tão alto em energia? Essa é a questão que mais me preocupa hoje nas finanças. E nas finanças que tratam da população mais pobre, o preço do botijão de gás e o preço do gás. O gás no Rio é mais caro encanado, ele é mais caro que em São Paulo, quase o dobro de São Paulo, e é muito caro também em botijão, porque ele é vendido em circunstâncias clandestinas pelos boqueiros, que trabalham para os traficantes e trabalham também para as milícias. Obrigado, candidato. A réplica de Sérgio Cabral. Não tenha dúvida, essa questão dos botijões de gás nós estamos enfrentando, prendendo milicianos. Até a nossa chegada, 5 milicianos tinham sido presos, nós já prendemos mais de 500 milicianos. Mas voltando às finanças, o que me deixa muito feliz é ver que hoje, por exemplo, os servidores do Estado recebem em dia. Não recebiam.
Quando nós chegamos, um servidor do Estado recebia no 15º dia do mês subsequente. Agora, sexta-feira, todos os aposentados do Estado vão receber o seu salário. E a grande maioria recebia no 15º dia do mês seguinte. Na segunda-feira que vem, que é o segundo dia útil do mês de outubro, todos os servidores receberão o salário. Isso por conta do saneamento das contas públicas, da preocupação com o dinheiro público, de fazer concurso público, de prestigiar as carreiras públicas. Foram mais de 50 mil vagas por concurso público no Estado. As finanças estão em dia. A tréplica. Olha, eu acho que existe outro aspecto tributário que envolve também a nota fiscal eletrônica. Eu acho que a nota fiscal eletrônica no Rio não se desenvolveu como poderia se desenvolver. Em primeiro lugar, porque ela não devolve o dinheiro diretamente ao consumidor. Esse é um ponto. Em segundo lugar, porque o processo foi um pouco apressado e não houve equipamento, não houve uma unidade de programas das 35 mil empresas do Rio de Janeiro. Apenas 7 puderam se alinhar com o programa da nota eletrônica. Portanto, eu acho que isso é fundamental também, nós avançarmos para uma nota eletrônica que devolva o dinheiro ao consumidor, que devolva diretamente, não por sorteio, mas que ele tenha a possibilidade de receber 30% do imposto pago. Vamos então a mais um sorteio de tema. O candidato Gabeira pergunta agora ao candidato Peregrino, que ainda não respondeu. E o tema, segurança. Candidato. Bom, nós temos na segurança um problema estadual. Problema estadual, nós temos as UPPs bem-sucedidas em algumas comunidades, mas estamos vivendo um aumento de assaltos na Baixada Fluminense, 89% nesses 4 anos, e estamos vivendo também um conjunto de arrastões. E eu pergunto, só para iniciar, como vê a questão de segurança no Rio de Janeiro hoje? Pois não, candidato, eu queria só voltar ao tema anterior. O governador Cabral confundiu o parente ser secretário com o parente ser advogado de uma concessão pública. Você que está me vendo, você que está me ouvindo, você sabe que é muito diferente. O salário de uma secretária, seja ela quem for, mas ele tem obsessão pela Rosinha e pelo garotinho, é bem dito, é público. Agora, o salário que se remunera o escritório da sua esposa, ninguém sabe. E a fortuna que se mexe nessas concessões também é muito grande. Aliás, dilatou o prazo dessas concessões. O metrô ganhou 20 anos e o trem, que presta também péssimo serviço, todos dois ganharam mais 20 anos de concessão. Ele confundiu mais uma vez, é a terceira vez que eu faço essa pergunta e ele sai pela tangente. Eu queria esclarecer ao nosso eleitor, que merece ser esclarecido e não receber nuvens na sua visão sobre essa resposta mal dada. Sobre a segurança, as UPPs têm um papel muito pequeno em relação ao que é uma política de segurança. O governador Cabral se vangloria de ter feito as UPPs, que atinge praticamente 200 mil pessoas. Nós temos 14 milhões de habitantes ou 15 milhões de habitantes no nosso estado que precisam de segurança. Os arrastões se multiplicam na Urca, na Ilha do Governador, no Flamengo, na Avenida Brasil, em todos os lugares os arrastões. Hoje mesmo no Juá, hoje mesmo na Pavuna, arrastões generalizados. Santa Cruz também. Isso não é política de segurança. Isso é a meia política de segurança que falta muitas coisas a serem feitas. Gabeira. Olha, eu considero que o Rio de Janeiro precisa de um plano de segurança. E acho importante que a gente tenha esse plano o mais rapidamente possível, porque o nosso cobertor é curto. Para que você tenha uma ideia, uma cidade como Nova Iguaçu, que tem quase 1 milhão de habitantes, não tem um batalhão policial. O batalhão ferroviário foi dissolvido, nós temos 250 quilômetros de estradas que não são policiadas como de trilhos, que não são policiados como deveriam. E nós vemos, e eu tenho visto também, muitos soldados que vêm do interior fazer o concurso, querem voltar para suas cidades, mas ficam aqui porque têm que servir as UPPs. As UPPs foram um sucesso onde elas se instalaram. Mas o problema de segurança do Estado é muito mais amplo e nós precisamos atendê-lo. A tréplica de Fernando Peregrino. O senhor tem razão. As UPPs ainda têm mais um problema. O governador avisa 48 horas para os bandidos saírem dessas comunidades. Eles se transferem para outros bairros da nossa capital, da Zona Oeste sobretudo, para Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Baixada Fluminense. O interior mais longínquo do nosso estado tem recebido
bandidos que não são presos previamente à instalação das UPPs. São policiamentos comunitários, na verdade, que precisam ser complementados com serviços sociais. Serviços sociais como serviços judiciais, assistência à comunidade para que ela cresça sua renda, cresça sua capacitação técnica. É isso que nós precisamos. Interromper o tráfico de armas para o nosso território, o tráfico de armas, tudo isso de drogas, tudo isso tem sido permitido em nome da UPP. Uma panaceia, uma tentativa de iludir o nosso cidadão, de que nós estamos vivendo uma pacificação, na minha opinião, falsa. Encerramos assim este primeiro bloco do nosso debate. Depois do intervalo, vamos com mais um bloco de perguntas e respostas com temas livres. Até já! Estamos de volta com o debate entre candidatos ao governo do Rio. Neste bloco, os candidatos farão perguntas sobre os temas que quiserem. Como o candidato Peregrino abriu o bloco anterior, eu sorteio agora, entre dois nomes que estão na nossa urna, quem começa este bloco. Sérgio Cabral. Candidato, tema livre, 30 segundos. Escolha um adversário, por favor. Candidato Gabeira, tema é segurança pública, mais uma vez. Eu creio que é o maior problema que nós enfrentamos no Rio de Janeiro desde o primeiro dia do nosso governo. As demais políticas públicas necessitam de investimentos na segurança pública. Sem paz, todas as demais conquistas ficam prejudicadas. Eu creio que o Rio avançou muito nesses 4 anos. Avançamos em várias direções. Minha pergunta é, caso eleito, como o senhor conduzirá a política de segurança pública? 1 minuto e meio para a sua resposta, candidato. Pois bem, eu já registrei aqui o avanço que representaram as UPPs. Né? Mas quero dizer que, no caso das milícias, esse avanço tem se expressado muito em número de pessoas presas. Mas é um falso sucesso. Por quê? Porque as milícias estão se estruturando de uma maneira tal que, quando elas são desarticuladas, vem o segundo escalão, vem o terceiro escalão. Aconteceu isso no Morro do 18. Em alguns lugares, quando elas são afastadas, como na Palmeirinha, vem o tráfico e domina. Nós estamos vivendo uma situação crônica e precisamos tratá-la de uma maneira mais profunda. A minha visão é de que a milícia pode ser desbaratada. Nós podemos acabar com a milícia e reduzir o tráfico de drogas através, não só de UPPs em alguns pontos, mas de obras sociais e também de um plano para todo o Estado, uma vez que muitas cidades médias, como Macaé, como Petrópolis, Volta Redonda, já sentem também o problema de segurança e se lamentam de não termos, assim, uma perspectiva para elas. Portanto, a nossa visão é de um projeto de segurança para todo o Estado. Todos pagam imposto, todos são cidadãos, todos merecem a nossa atenção. A réplica de Sérgio Cabral. Eu acho também isso, deputado Gabeira, tanto que hoje a redução dos índices criminais, ela diminuiu em todo o Estado. Hoje nós temos um plano de metas com redução de homicídios, redução de roubo a veículos em todo o Estado, não apenas nas regiões das UPPs. Hoje a polícia está motivada, hoje há uma política de segurança pública efetiva que a população reconhece. Nós vamos pacificar todas as comunidades. Já prendemos mais de 500 milicianos. Essa semana mesmo fizemos uma operação importante. O que eu me pergunto, deputado Gabeira, é por que você, deputado federal durante 16 anos, nunca apresentou uma emenda ao orçamento do governo federal, aquele dinheiro que o deputado tem direito, para a segurança pública. Eu venho acompanhando as suas declarações, sempre coloquei como prioridade a segurança pública, mas você não colocou um tostão sequer no orçamento para a segurança pública. Por quê? Porque a sua visão de segurança pública é muito limitada. Eu coloquei imensas emendas parlamentares, por exemplo, para o basquetebol
dos meninos de comunidades pobres. Eu coloquei dinheiro para o funk, coloquei dinheiro para várias atividades que mantêm a garotada trabalhando ou fazendo alguma arte. A minha perspectiva é sempre uma perspectiva de resolver os problemas que eu posso resolver. É uma ilusão e um pouco de demagogia culpar um deputado pelo problema de segurança do Rio de Janeiro. Nós temos verbas de 5 milhões e problemas muito grandes. Não há de ser na nossa verba que nós vamos resolver esse problema, que é um problema seu. Por exemplo, os assaltos aumentaram, os furtos subiram 89% na Baixada, 27% na capital. Quer dizer, os índices só de homicídio que avançaram, e eu celebro isso. Mas os outros são muito ruins porque não temos soldados nas ruas, é isso. A palavra continua com o senhor, candidato Gabeiro. O senhor tem agora 30 segundos para formular uma pergunta, tema livre, obrigatoriamente para o candidato que não falou, Fernando Peregrino. Fernando, uma das questões que mais me preocupam nesse momento é a questão da dengue. A dengue número 4 está avançando no Brasil e o Rio de Janeiro é especialmente vulnerável. É vulnerável porque nós temos lugares difíceis de acesso para nós fiscalizarmos. E é vulnerável também porque na Baixada Fluminense está faltando água. As pessoas têm que acumular água nos seus vasilhames. Sua e pergunta, isso candidato. interessa ao mosquito. Qual a sua visão sobre essa possível epidemia? Candidato, na Baixada Fluminense falta água e sobra esgoto. É uma realidade muito triste. O cidadão que mora nas periferias, que não é visto pelo governador Cabral, porque ele viaja sempre de helicóptero, vive pisando no esgoto a céu aberto, nos valões, contaminando-se por falta de investimentos nessa área. Ele se vangloria de ter feito muitos investimentos, mas não vê a realidade do nosso cidadão que mora nesses lugares longínquos. É muito preocupante o dengue. Nós temos não só dobrado os registros de dengue no estado do ano passado para cá, a taxa dobrou, como na cidade do Rio de Janeiro o crescimento de registros é da ordem, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o crescimento foi de 861% de registros de dengue esse ano contra o ano passado. E pior, reapareceu o vírus tipo 1, ou melhor, o dengue tipo 1, esse que provoca o dengue hemorrágico. Isto é muito grave. A população está assombrada com a falta de investimentos preventivos, sobretudo no saneamento, a falta de investimentos na educação do nosso povo, para que possa evitar isso, nas habitações populares, que não foi construído nenhuma neste governo, apenas as casas que foram construídas foi com recurso do presidente Lula. É lamentável a situação do dengue em nosso estado. A réplica de Fernando Gabeira. Olha, nessa questão do dengue, eu acredito que a gente não deva brigar. Nós precisamos nos unir. É uma coisa muito difícil para nós. A última epidemia, a que eu assisti mais diretamente, em 2008, mostrou que nós não estávamos realmente preparados. Em primeiro lugar, não estávamos preparados para curar. Em segundo lugar, não estávamos preparados para o diagnóstico. Muita gente teve o seu dengue agravado porque o diagnóstico foi tardio ou foi mal feito. Portanto, eu acho que é necessário uma grande coalizão, inclusive suprapartidária, para a gente fazer frente ao que virá por aí no verão. E é um processo que eu acredito que não deva ser tratado de uma forma militar, colocando tendas na rua. Nós temos condições de preparar isso antes e termos uma atividade mais médica do que propriamente militar. Temos agora a tréplica de Fernando Peregrino. O senhor tem 1 minuto para essa sua tréplica. Com certeza, Gabeira. É preciso unir a sociedade e o governo, mas unir, sobretudo, com o governo fazendo investimentos. Não há saída para essa doença do dengue. Em todo o país onde ela se disseminou, as questões que provocavam diziam respeito à falta de saneamento, água limpa e esgoto. E isso é o que a gente não vê. As grandes obras, os grandes complexos que o governo da Rosinha e do Garotinho fizeram são as únicas que estão sendo inauguradas ou reinauguradas pelo governador Cabral. Na verdade, está se usurpando obras que o outro governo fez. Mas faltam as pequenas obras. Estações de tratamento de esgoto, por exemplo, em pequenas comunidades são baratas e podem ser feitas. Custam 5 milhões de reais e atendem uma grande comunidade e um grande bairro. Isto é muito fácil fazer, desde que não queira apenas fazer grandes obras faraônicas, mas que não dê conta da necessidade do cidadão.
Vamos agora à última pergunta neste bloco de tema livre. O candidato Peregrino pergunta ao candidato que abriu o bloco, candidato Sérgio Cabral. 30 segundos para o senhor. Candidato Cabral, o homem público tem que se fundamentar na transparência da sua vida. O senhor registrou no TRE para a sua candidatura, a sua casa, a sua mansão em Mangaratiba, com um valor de R$200 mil. O senhor ainda tem um apartamento no Leblon, o senhor tem posses. Por que o senhor registrou essa sua mansão por 200 mil e não por 4 milhões, como valor econômico um jornal avaliou? Olha, eu lamento esse tipo de discussão aqui, o Peregrino. Você está repetindo exatamente seus padrinhos, Garotinho e Rosinha. Eu nunca tive nenhum problema com a justiça. Essa minha casa eu tenho há mais de 12 anos, sempre declarada no imposto de renda. Eu não tenho um apontamento na justiça. Você é patrocinado por um casal cuja ex-governadora foi prefeita cassada do município de Campos. Você é patrocinado por um cidadão que agora é candidato a deputado pendurado numa liminar. Eu nunca tive nenhum problema. Procure na Justiça Eleitoral, na Justiça Criminal, presidente da Assembleia Legislativa, senador da República, governador, sempre com reconhecimento da população. A população está aqui, Peregrino, para saber quais são as suas ideias, as suas propostas. Você não pode servir a esse jogo sujo dos seus patrocinadores. Não faça isso, não fica bem para você. Você é um homem mais velho, de cabelos brancos, um homem que podia estar aqui falando das suas propostas, de como você conhece o Rio de Janeiro e fica nesse papel ridículo. Não faça isso, Peregrino. E respeite a sua família. 1 minuto de réplica, Fernando Peregrino. Cabral, o senhor novamente volta com a mesma história. O senhor não responde a minha pergunta. A sua mansão, vou explicar de novo, foi registrada no TRE. O senhor deu informação como eu dei, e o Gabeira deu, e todos os outros candidatos são obrigados a dar. São informações juramentadas. Não podem ser discrepantes, não podem ser diferentes da realidade. O que o cidadão quer votar é num candidato que tenha mãos e vida limpa. E não apenas fale bem, se expresse bem, mas não corresponde. O dado da sua casa é um que salta aos olhos. Uma mansão em Mangaratiba, com todo respeito, isso não é uma agressão pessoal. Eu quero saber, essa mansão vale 4 milhões e não 200 mil reais. O senhor deveria registrar isso lá no TRE. Sabe para quê? Porque o cidadão precisa saber em quem está votando. Então é isso que está faltando. Seja transparente. Fale para o povo que sua mansão vale mais de 4 milhões. A tréplica. Peregrino, é lamentável que você sirva esse papel. É lamentável. Qualquer cidadão sabe, e ele sabe também, que o valor da minha propriedade tem a ver com o ano que eu comprei e que só se corrige quando se vende. Pelo contrário, quando você não corrige o valor, como faz a maioria dos brasileiros, você paga maior imposto caso você venda. Isso serve para automóvel, isso serve para propriedade residencial, para qualquer coisa. Todo mundo sabe disso, Peregrino. Eu sigo rigorosamente a lei. Agora, volto a dizer, nós estamos aqui para discutir os interesses da população, Peregrino. Eu nunca tive nenhum problema com o Ministério Público, eu nunca tive problema na Justiça como seus padrinhos. Eu estou aqui para discutir o seguinte: nos próximos 4 anos, nós vamos avançar na saúde, na educação, no transporte, enfim, na vida do povo, na segurança pública. Isso é que interessa. Terminamos assim este segundo bloco do debate. Depois do intervalo, voltamos com as perguntas de tema determinado. Até já! Estamos de volta com o debate do primeiro turno para governador do Rio nestas eleições 2010. Este é mais um bloco de perguntas de tema determinado que eu sorteio aqui da nossa urna. Os blocos anteriores foram abertos pelo candidato Fernando Peregrino e o candidato Sérgio Cabral. Então vamos ser transparentes. É claro que quem abre
Este bloco é o candidato Fernando Gabeira. E eu vou sortear o tema. Saneamento. Candidato, 30 segundos para o senhor escolher um adversário e fazer a sua pergunta. Saneamento. Bom, eu vou escolher o Sérgio Cabral. A questão do saneamento é muito importante no Brasil. Tanto o presidente da República como o governador têm dito que nunca foi feito tanto no país quanto se faz agora nesse campo. Mas os números não estão revelando isso. A última pesquisa mostrou, o último censo mostrou que nós caímos 0,2% na questão do saneamento. Qual é o seu projeto real para o Rio de Janeiro na questão do saneamento? Deputado Gabeira, lendo uma parte do site da Fundação Getúlio Vargas, Trata Brasil, é o tema, lá tem uma informação que me deixou muito feliz. O Rio de Janeiro foi o terceiro estado do Brasil, nos últimos anos, a crescer em tratamento de esgoto. Nós temos ainda um desafio muito grande. Foram muitos anos de descaso. A Companhia Estadual de Água e Esgoto do Estado foi objeto, inclusive, de muita corrupção. Nós viramos esse jogo. Hoje, nós estamos com mais de R$ 1,5 bilhão de reais em investimentos em todo o Estado para a água, porque a água também é muito importante, a qualidade da água e o tratamento do esgoto. Hoje, somente a estação de Alegria, aquela que fica na linha vermelha, trata mais esgoto do que 18 capitais brasileiras na sua vazão. Isso foi um avanço muito grande, não tratava nem 400 litros por segundo tratamento primário, mas é um tema muito importante e prioritário nos meus próximos 4 anos. Hoje, com as finanças organizadas, nós temos condições de captar mais empréstimos e investirmos mais em saneamento e água. Saímos de um patamar muito ruim, chegamos ao final do governo com um patamar melhor, mas ainda com um enorme desafio pela frente. Deixe-me então apresentar algumas dificuldades para a sua tréplica. A primeira delas é sobre o Jardim Catarina. O Jardim Catarina foi completamente esquecido, até que nós fomos lá fazer uma série de intervenções e agora o governo decidiu investir 177 milhões no saneamento do Jardim Catarina, o que mostra que era o maior bairro da América Latina, foi desconhecido, foi ignorado. A outra questão é o saneamento que se diz que está sendo feito. De Manguinhos, por exemplo. Hoje, o Contas Abertas mostrou que o saneamento em Manguinhos, que deveria estar pronto, só ficará pronto em agosto de 2011. Então, quando eu pergunto, é porque eu quero saber qual o seu projeto de universalização do saneamento e do fornecimento de água, quer dizer, universalização, levar a todas as casas do Rio de Janeiro. Essa foi a réplica de Fernando Gabeira, agora a tréplica de Sérgio Cabral. Deputado Fernando Gabeira, o Jardim Catarina fica em São Gonçalo, onde nós já começamos lá atrás com projeto, licitação e as obras começaram. A obra não começa de um dia, você foi lá 2 semanas. Então, portanto, havia já antes todo um planejamento com o começo das obras, não foi por causa da sua visita. Aliás, verificando as suas emendas ao orçamento, eu verifico que você colocou 5 milhões de reais para São Paulo e Minas Gerais e 100 mil reais para São Gonçalo. Repetindo, 5 milhões para São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul e somente 100 mil reais. Recife, deputado Gabeira, nesses 16 anos que você é deputado, recebeu mais recursos do que São Gonçalo, onde fica o Jardim Catarina. Você poderia muito ter investido e colocado recursos do orçamento federal para São Gonçalo e Jardim Catarina. O tempo de tréplica se encerrou e eu sorteio aqui o próximo tema. Milícias. Candidato Sérgio Cabral está com a palavra. Obrigatoriamente tem que fazer a pergunta ao candidato Fernando Peregrino. Fernando Peregrino. Quando nós assumimos, no último ano do governo anterior, 5 milicianos haviam sido presos. Nós já prendemos mais de 500 milicianos. Já colocamos na cadeia líderes das milícias, inclusive em presídio de segurança máxima. Qual será a sua conduta caso o governador
em relação às milícias? 1 minuto e meio de resposta. Reprimir. Reprimir, fazer uma corregedoria fora da polícia, do sistema de segurança, numa Secretaria de Direitos Humanos, para que qualquer ato que comprometa a probidade, os serviços das polícias seja reprimido. Mas, Cabral, eu queria lembrar que no seu governo, em agosto de 2007, o senhor estava cantando num palanque desta companhia que o senhor falou de águas e esgotos, com 2 notórios milicianos, se não me engano, Natalino e Jerominho, que estão presos. O senhor prendeu, o senhor disse que prendeu, foi a polícia que prendeu. Mas eles estavam cantando uma canção que falava, estamos juntos, vencemos juntos. Que história é essa, Cabral? O senhor venceu junto com 2 milicianos, depois mandou prendê-los? Isso é uma coisa que se orgulha do seu governo? Olha cá, tem que reprimir mesmo os milicianos. O Gabeira tem razão, só que a escala dos milicianos aumentou bastante. E no seu governo, o senhor tem muito mais discurso do que na prática. Porque se os bandidos das UPPs não estão sendo presos, se os bandidos que estão nos morros, aliás, aquela guerra de São Conrado, plena luz do dia, uma guerrilha à luz do dia, acontecendo no seu governo recentemente, e o senhor fala mal da Rosinha e do garotinho, com facilidade o senhor fala deles, o senhor devia conter a sua palavra e ver a realidade do seu governo. A réplica de Sérgio Cabral. Olha, infelizmente os dados são esses. Quando nós chegamos, 5 milicianos presos dos governos que ele representa, os governos anteriores do casal, uma conivência muito grande, inclusive articulações políticas já denunciadas pela opinião pública, pela imprensa, pelo Ministério Público, lamentáveis. Nós estamos enfrentando tanto o tráfico de drogas contra a milícia. Eu posso garantir à população que até 2014 não haverá nenhuma comunidade do Rio de Janeiro sob o controle do traficante de droga e sob o controle do miliciano. É um compromisso que nós temos. Essas pessoas que fizeram esse barulho são aquelas que apoiam exatamente essa turma que teve a oportunidade de mudar e não mudou. Mas nós mudamos a política de segurança pública, hoje não há mais nomeação política na segurança pública. O Mariano Beltrame tem todo o meu apoio para enfrentar com firmeza os marginais, milicianos e traficantes. Ok, antes da tréplica de Fernando Peregrino, eu peço mais uma vez, por favor, que o auditório não se manifeste para não atrapalhar os candidatos e mesmo a compreensão de quem está em casa das respostas. Agora sim, 1 minuto de tréplica para Fernando Peregrino. Cabral, o senhor volta e meia, o senhor fala mal do garotinho e da Rosinha e depois reclama de que eu inquiro você sobre as suas posses, sobre suas propriedades, sobre a questão da probidade que o homem público tem que ter. Os 2 só têm uma casa de herança. A sua casa não é tão pequena assim. Vale mais de 4 milhões de reais. E vamos falar sério. Aquele líder da Rocinha, que o senhor mantinha, tem várias fotos espalhadas, o Jerominho, o Natalino, quem estava abraçado com eles era o senhor, seu governo, abraçado com vários secretários também. De maneira que falar é fácil. O senhor diz que vai construir 40 escolas, só construiu 4. Aliás, nem 4. O senhor diz que vai cuidar da segurança da totalidade dos cidadãos, não apenas daquelas pequenas comunidades. O senhor está em campanha, mas o senhor já tem 4 anos de governo. O senhor não fez nada, só faz promessas. Não, Cabral. Hoje é o último debate. O senhor tem que enfrentar aquele ali que está na sua casa. O tempo está encerrado. Muito obrigado, candidato. O senhor continua com a palavra, candidato Peregrino. E o tema, Copa do Mundo. Obrigatoriamente, o senhor pergunta ao candidato Fernando Gabeira. Gabeira, vamos torcer pela Copa do Mundo. Quais são os seus planos, Gabeira? Copa do Mundo é uma vitória do nosso povo. Vamos torcer pela nossa seleção. Mas, afinal, o que é que o nosso candidato Gabeira aí tem proposto para dar conta do Rio de Janeiro sediar esse grande evento do futebol brasileiro? O tema é a Copa do Mundo. O candidato Gabeira tem agora 1 minuto e meio para a sua resposta. Perfeito. Por favor. Eu considero a Copa do Mundo uma excelente oportunidade para o Estado. Uma excelente oportunidade para colocar o Rio mais no circuito turístico internacional e uma excelente oportunidade para interiorizar o turismo do Rio de Janeiro. Eu acho que tanto a Copa do Mundo como a Olimpíada podem fazer com que o Rio de Janeiro seja um destino turístico não apenas na capital, mas no Estado no conjunto. Existe na Copa do Mundo
duas preocupações. Uma preocupação infraestrutural que eu tenho, que é muito grande, que são os aeroportos. O aeroporto do Rio de Janeiro, sabe, com a ANAC, a Infraero, todo esse pessoal que, de uma certa maneira, era também influenciado pela Helenice Guerra, a Casa Civil, e que estavam todos nesse escândalo. Quer dizer, eles não têm condições de promover realmente uma melhoria, uma modernização dos aeroportos do Rio de Janeiro a tempo. A minha posição é uma posição de trabalhar com a iniciativa privada nesse campo. Eu acho que a nossa aeronáutica controla os céus, mas aqui o aeroporto comercial poderia ser privado. E acho também que nós temos outro engarrafamento importante, os aeroportos do Estado. Eu fiz um estudo dos aeroportos do Estado e percebi que todos cresceram de uma maneira irregular, quer dizer, eles se instalaram, mas a cidade os envolveu. E eles não podem dar vazão a esse processo. Portanto, é um engarrafamento infraestrutural. Obrigado, candidato. A réplica, Fernando Peregrino. Você tem razão. Na Copa do Mundo, teremos dois tipos de cidadão. Aqueles que têm posses, que poderão ir ao estádio, e aqueles que não têm posses, que ficarão fora do estádio. É desses que nós temos que cuidar, sobretudo. As obras do Maracanã, as obras que dizem respeito aos jogos, devem ser importantes. Mas o olhar do governador, o olhar do dirigente público tem que ser também para toda a população, tanto na Copa do Mundo quanto nas Olimpíadas. Por isso que é importante essa infraestrutura de comunicação. O Rio de Janeiro não tem comunicação entre as cidades, os telefones celulares não funcionam. Temos que construir ou dar modernidade para 3 aeroportos, no mínimo, nos próximos 2 anos. O aeroporto do Sul Fluminense, lá em Volta Redonda, precisa ser modernizado. Como a Rosinha fez o de Cabo Frio, precisamos fazer também em Itaperuna, que é um aeroporto que precisa aterrissar grandes aviões, como também aeroporto em Angra dos Reis. O senhor tem razão. Infraestrutura de transporte e comunicação e, sobretudo, pensar no povo que não vai para o estádio. A tréplica de Fernando Gabeira. Olha, Peregrino, eu penso em construir um pedaço da estrada que o Barão de Mauá construiu até Petrópolis. Ela existiu até um certo ponto, depois a Grão-Pará comprou e o governo militar fechou. Então, essa estrada de ferro, que pode se articular também com as barcas até a praia de Mauá e levar de Magé até Inhomirim, a vila Inhomirim, mais uma linha de trem, isso pode fazer com que Petrópolis se integre na Copa do Mundo. Nós podemos ter uma delegação, qualquer país, morando em Petrópolis ou em Teresópolis, uma cidade da Serra, e vindo ao Rio para treinar ou vindo ao Rio para jogar. Então, a nossa intenção mais clara é que tanto a Copa do Mundo como as Olimpíadas devem deixar um legado. E às vezes você faz uma Olimpíada, fica endividado, às vezes você faz uma Olimpíada e se insere no mundo como o Barcelona fez. Obrigado, o meu sonho candidato. é que o Rio se insira. Muito obrigado, candidato. Encerramos assim o terceiro bloco do nosso debate. Daqui a pouco voltamos para o quarto e último bloco, quando os candidatos vão se enfrentar com perguntas de tema livre e ainda farão as suas considerações finais. Voltamos já. Estamos de volta agora com o último bloco de perguntas entre os candidatos ao governo do Rio. Mais um bloco de tema livre. Como temos 4 blocos e 3 candidatos, eu vou sortear aqui o candidato que vai abrir este bloco. Candidato Fernando Gabeira. O tema é livre, o senhor escolhe o tema e, claro, escolhe seu adversário. 30 segundos. Perfeito. Eu escolho o tema saúde, escolho o adversário Sérgio Cabral. Uma reportagem da Rede Globo mostrou fortes indícios de corrupção na compra de 81 milhões de remédios para o Estado. Não houve licitação e, além disso, o diretor da empresa era um laranja que vivia em São Gonçalo. E a empresa deu o endereço nos Estados Unidos que simplesmente não existe. Sua pergunta, candidato. Por que o governador não se manifestou sobre isso e por que não sabemos nada sobre o inquérito até agora, antes das eleições? Ok, 1 minuto e meio para a sua resposta, candidato. Deputado Gabeira, é importante frisar que o nosso governo
abriu sindicância antes da imprensa noticiar. O nosso governo mudou a trajetória da saúde, que infelizmente vinha num caminho muito ruim. Então, o nosso governo abriu inquérito, nosso governo abriu investigação, o nosso governo estabeleceu práticas, deputado, que o Rio não tinha. Por exemplo, a compra por pregões eletrônicos. É a maneira mais impessoal para se comprar na saúde ou em qualquer outra área. E nós fizemos isso. Antes do nosso governo, não se comprava com essa modalidade. Hoje são mais de 4.000 compras assim. E como funciona? O Brasil inteiro participa, tela do computador, ninguém sabe quem está participando e é qualificado aquele que tem o menor preço. A saúde hoje compra com menos de 3% por emergência. Então nós afastamos qualquer servidor que tenha má comportamento, má conduta, abrimos sindicância e o governador fala. Tanto que na última vez que estivemos juntos, ele perguntou, por que você não falou? A imprensa me abordou sobre um tema, em maio, lá estava eu falando, na televisão, nos jornais. Sempre que abordado, eu não tenho problema nenhum, deputado Gabeira, porque nós temos um governo limpo, transparente. Essa é a nossa marca. Bem, eu posso discordar. Posso discordar, em primeiro lugar, dizendo que o inquérito foi secreto. Não saiu em lugar nenhum que houve esse inquérito. É o primeiro ponto. As suas entrevistas, um governador tão conhecido, eu não vi em lugar nenhum. Não só o governador não se manifestou, como não se avançou nisso. Eu acho um escândalo no estado do Rio de Janeiro, que deveria ter um processo democrático muito mais avançado, que essas questões sejam interrompidas para não influenciar as eleições. Imagina se a Veja deixaria de fazer uma reportagem sobre a Helenice Guerra para não influenciar as eleições. O papel nosso é de divulgar, de buscar o caminho. E o papel do governo é o de ser responsável e transparente. Em qualquer lugar do mundo, o governador chegaria e diria, olha, eu sou responsável e fiz isso, tomei essas providências. O que não aconteceu, sinceramente não aconteceu. E eu desafio, onde o governador falou e qual jornal que publicou isso? Onde está esse inquérito secreto? Ok, candidato, a tréplica. Deputado Gabeira, as declarações foram feitas. Sempre que abordado, na televisão, no rádio, nos jornais, sempre que abordado eu falo. Agora vamos aos dados. O deputado Gabeira fala tanto em saúde pública, como autor de emendas parlamentares, colocou menos recursos para a saúde do Rio de Janeiro do que para São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul. 4% dos recursos destinados pelo parlamentar beneficiaram especificamente a saúde pública no estado do Rio de Janeiro. Nós fizemos mais de 40 UPAs 24 horas, nós reformamos o Alberto Torres em São Gonçalo, nós fizemos o Hospital da Mulher em São João de Meriti, nós demos mais de 40 milhões de medicamentos gratuitamente, nós renovamos as tomografias dos hospitais, ressonância magnética, mudamos, mas há muito o que fazer ainda, muito o que fazer. Candidato Cabral continua com a palavra e faz a pergunta, tema livre, obrigatoriamente para Fernando Peregrino, que ainda não falou neste bloco. 30 segundos. Candidato Fernando Peregrino, um dos segredos para dois temas que foram sorteados aqui, Copa do Mundo, Olimpíadas, de nós termos conquistado, foi exatamente o conceito de parceria. Hoje o Rio é líder em investimentos federais. Parceria com o governo federal, parceria com as prefeituras. Caso governador, qual será a sua gestão frente a esse conceito de parcerias? É sempre importante fazer parceria, mas essas parcerias devem ser iluminadas pela lei, devem obedecer à lei. O público não pode ser confundido com o privado. Nesse ponto, essas suas parcerias, algumas delas deixam a desejar. Eu já reiterei, não vou voltar, mas existe muitas nuvens. O senhor tem insistido em pregões eletrônicos. Pregões eletrônicos que contratam de um só fornecedor 1,5 bilhão de serviços é um recorde na história. Um único prestador de serviços, o Grupo Facility, tem 1,5 bilhão. Que pregão eletrônico é esse? Pregão eletrônico é simplesmente a operação de um edital que é feito por pessoas que podem ser mais ou menos
legais. Devem ser sempre legais. Mas, pelo jeito, não está havendo isenção em alguns procedimentos. O candidato Gabeira levantou, ora bolas, 81 milhões de superfaturamento. Isso foi feito à luz de um pregão eletrônico. O Grupo Facility arrematar 1,5 bilhão entre serviços, prestação de serviços ou qualquer outro bem para o Estado. Cabral, isto não é pregão eletrônico. Isto não é sério. Pense bem no que o senhor está falando. O senhor está dando dados à população e ao eleitor. Infelizmente ele não respondeu, mas era exatamente esse o ambiente que o Rio de Janeiro vivia até a nossa chegada. Briga, acusações. Peregrino, quanto aos pregões eletrônicos, nós começamos a fazer. No governo que você trabalhou, não se fez nem 50 pregões eletrônicos. Infelizmente era um ambiente muito ruim de gestão, pagava-se atrasado, o servidor recebia no 15º dia do mês seguinte. Mas, enfim, o que eu perguntei, eu dei oportunidade para que ele se manifestasse sobre parcerias. O presidente Lula, no governo anterior que ele trabalhou, a filha da governadora e do governador organizou uma vaia na porta do hotel para o presidente da República. Como é que se constrói parcerias assim? O povo precisa de dinheiro público para investir em saúde, educação e segurança. Ele precisa de união. Quando as autoridades brigam, quem perde é a população. Os políticos ficam bem. Ok, candidato, a tréplica de Fernando Peregrino. Cabral, gestão eficiente no seu governo. Um menino de 14 anos, Fábio de Souza, morreu por falta de balão de oxigênio. Fale para aquela família, fale para o cidadão, como é que uma senhora, antes de ontem, morreu dentro de uma ambulância, ficou 12 horas dentro de uma ambulância sem socorro médico. O senhor está dando aula aqui, falando de gestão pública. Olha, Cabral, isso não é correto fazer, sobretudo às vésperas do dia 3 de outubro, das eleições. Não fica falando do governo novamente, do governo Garotinho e Rocinha. Isso parece uma patologia, uma obsessão. O governo Garotinho e Rosinha, o senhor participou. O senhor é presidente da LERJ. O senhor aprovou as contas dele. Por que o senhor vem aqui xingando ele, como xingou Marcelo Alencar, seu padrinho, que o senhor também abandonou? Candidato Peregrino continua com a palavra. O senhor faz agora uma pergunta de tema livre ao candidato Fernando Gabeira, que abriu este bloco. Por favor, 30 segundos. Gabeira, o governo Garotinho e Rosinha, que eu integrei com muito orgulho, não nego as minhas origens, como o candidato que está aqui ao meu lado, Cabral, trouxe a Companhia Siderúrgica do Atlântico, trouxe a Petroquímica do Compérgio, que está em Itaboraí, o maior projeto isolado da história da Petrobras, implantou o polo gás químico, implantou e consolidou o polo automobilístico. Sua pergunta, candidato. Recuperou a indústria naval. O que é que o senhor viu Cabral fazer nesses 4 anos de governo dele? Olha, eu não gostaria muito de entrar na briga dos dois governos, porque, na verdade, eu não participei de nenhum dos dois, mas quero dizer o seguinte: esse tipo de desenvolvimento que o Rio de Janeiro está tendo é um desenvolvimento que me preocupa um pouco sobre alguns aspectos. E acho que o Cabral ele tem uma visão também ufanista desse desenvolvimento, embora você mesmo tenha mencionado que as coisas aconteceram muito, nesse caso, no governo Garotinho, mas a CSA, por exemplo, ela produz 12 vezes mais emissões de CO2 do que todo o Rio de Janeiro. Quer dizer, nós estamos trazendo uma série de indústrias que só vêm para o Brasil realmente porque não tem espaço mais lá. Então, enquanto nós estamos dizendo adeus, nós estamos dizendo alô alegremente, não é? Então, eu acho que nós precisamos, um dos aspectos que eu gostaria de levar assim, adiante no Rio de Janeiro, é exatamente acompanhar esse desenvolvimento, monitorá-lo, ter um processo mais severo no ponto de vista ambiental e fazer com que esse desenvolvimento seja um desenvolvimento mais sustentável. No caso do petróleo, por exemplo, eu trabalho com a questão da segurança e queria também que o petróleo no Rio de Janeiro fosse explorado com segurança, algo que é muito difícil,
Nós vimos agora no Golfo do México o que Muito aconteceu. obrigado, candidato. Muito obrigado. A réplica agora de Fernando Peregrino. O senhor tem razão. Qualquer indústria hoje tem que ser controlada, sobretudo contra as emissões de gases de efeito estufa. O petróleo é um deles. É a nossa principal fonte de industrialização e o pré-sal também. Mas é preciso reflorestar, é preciso plantar. No meu governo, se Deus quiser, nós vamos plantar 100 milhões de mudas. Vamos chamar os jovens para produzir, para instalar fábricas de mudas e replantar e recompor a Mata Atlântica destruída pela poluição. O senhor tem toda a razão. O desenvolvimento tem que ser sustentável, não pode predar a natureza. Mas enquanto o homem não tem todas as tecnologias para reter essa poluição, é preciso atrair essas indústrias e compensá-las com medidas de controle do meio ambiente. E é isso que também o governo Cabral não tem feito. A tréplica de Fernando Gabeira agora. 1 minuto para o senhor. Muito bem. Eu até acho estranho, né? Eu passei toda uma campanha eleitoral e não houve quase nenhuma discussão sobre o petróleo. O Rio de Janeiro ainda não se deu conta de que é um estado petroleiro. Nós temos 80%, produzimos 80% do petróleo, talvez tenhamos 90% das reservas de petróleo do Brasil, mas não avançamos no debate sobre segurança e não avançamos na educação, porque a educação é exatamente aquilo que vai nos dar a possibilidade de sobrevivermos com riqueza depois do petróleo. O petróleo acaba, além dele sujar, ele acaba. E o estado do Rio de Janeiro, infelizmente, com seu fracasso na educação média e o fracasso geral na educação, não está à altura de superar as dificuldades que a ausência do petróleo vai nos trazer. Depois da tréplica de Fernando Gabeira, nós vamos agora às considerações finais deste nosso debate. Os candidatos vão se dirigir a você que está em casa, seguindo uma ordem previamente sorteada com a participação dos representantes dos 3 candidatos. E por esse sorteio, quem começa essas considerações finais é o candidato Fernando Peregrino. O senhor tem 2 minutos. Eu queria agradecer à Globo por essa oportunidade, lamentar que tenha sido há poucos dias das eleições, lamentar os espaços muito restritos aos candidatos pequenos, lamento por Jefferson, lamento pelo Ciro, pelo Eduardo Serra. Essa eleição tem uma característica, ela está marcada desde o início, um para ganhar e outro para perder. Esqueceram de combinar com você. Quem decide uma eleição é o cidadão, é aquele que está até agora observando como se comportam os candidatos. Não apenas pelas suas propostas, pelos seus discursos fáceis, mas, sobretudo, pela sua coerência com seus valores. Infelizmente, é o que não está acontecendo. Construir uma máquina publicitária a peso de ouro, e esse ouro do governo, o poder público, para levar a você, nosso cidadão, uma ideia mágica de que o Rio de Janeiro está vivendo bem. Mas eu conheço a vida do cidadão que está nas periferias. Ele está sofrendo nas filas das UPAs, unidade de péssimo atendimento. Ele está sofrendo nas escolas degradadas ao penúltimo lugar do nosso Estado. Nunca na história de nosso Estado chegamos a uma posição tão degradante. Nossa escola lançada no final do poço. E vem o governador atual propondo a solução para mais 4 anos. Não. Quem não fez, perdeu a vez. Quem manda é o cidadão. Vamos levar essa campanha para o segundo turno. Vamos abrir essa caixa preta. Vamos desmontar esse castelo de cartas, esse castelo de areia. A realidade é dura, é cruel para o cidadão que está vivendo nas filas de ônibus, das barcas, dos trens. Pense comigo, eleitor, em dar um voto de confiança para restaurar as oportunidades para o cidadão pobre e mais humilde e para todos que moram em nosso estado. Vamos agora com as considerações finais de Fernando Gabeira, respeitando o sorteio que foi feito previamente aqui para o nosso debate. Candidato, 2 minutos para o senhor. Olha, são considerações finais aqui no programa. Nós vamos continuar conversando na rua. Essa campanha foi uma campanha dura. Eu trabalhei muito. Aliás, se me permitem uma expressão mais de gíria, eu ralei muito. Acordei cedo para viajar de trem, fui a muitos hospitais e vi a população esperando
esperando maca, esperando atendimento, esperando quarto, esperando uma cirurgia, esperando e sofrendo. E tenho absoluta certeza que a população sabe o que é propaganda, o que é realidade. Eu viajei de madrugada por muitos lugares e vi também que a população trabalhadora do Rio de Janeiro não tem o transporte público que ela merece. Ela merece muito mais. Ela merece trens rápidos, confortáveis, baratos e merece estações com banheiros, escadas rolantes, climatização. Tudo isso parece coisa de sonho, não, mas existem em muitos países e nós merecemos. Acho que existe uma coisa em campanha, existem muitos analistas, e eu quero dizer que campanha, assim como no jogo de futebol, tem um momento de terminar. O jogo de futebol termina quando o juiz pega a bola, apita e mostra o centro do campo. A eleição termina quando vocês, que são os juízes, depositam os votos nas urnas. E essa eleição vai terminar somente quando depositarem os votos nas urnas. Eu quero dizer que vou lutar até o último instante. Não só por estilo, não, porque gosto de lutar até o último instante, de levar a você as minhas propostas. Consegui um excelente contato com o povo mais pobre do Rio de Janeiro. E quero dizer que continuarei com ele. Pode ser até que certas pessoas que gostam de mim não votem em mim, mas nós continuaremos juntos, porque nós vamos fazer uma nova eleição no Rio de Janeiro, um segundo turno para valer. Vamos agora com as considerações finais de Sérgio Cabral. 2 minutos. Márcio, eu queria agradecer a você pela condução desse debate, agradecer a você que nos acompanhou até essa hora, a TV Globo, e dizer da minha felicidade e dos meus desafios, da minha felicidade do reconhecimento da população com as nossas conquistas. Eu quero agradecer muito a população do Rio de Janeiro pela confiança depositada na minha trajetória como deputado, como senador e agora como governador. Eu quero fazer um agradecimento especial à minha família, que não me teve em muitos momentos em função da minha vida pública. Eu quero agradecer a Deus pela minha proteção ao meu povo, a mim e ao meu governo. Eu quero agradecer ao Pezão, meu vice-governador, meu companheiro, que foi prefeito de uma cidade pequena do interior e que, junto comigo, governa o estado do Rio de Janeiro. Eu quero agradecer aos meus secretários e aos meus colaboradores de governo. Nós viramos uma página no Rio de Janeiro. Eu quero agradecer ao presidente Lula pela sua lealdade, pelo seu trabalho, pelo seu amor ao Rio de Janeiro e ao povo brasileiro e por tudo que ele tem feito ao Brasil e especialmente ao Rio de Janeiro nesses últimos 4 anos. Eu quero agradecer e muito a toda a população. Dizer que o nosso compromisso é continuar melhorando. Nós vamos pacificar todas as comunidades. Nós vamos avançar com políticas públicas na educação e na saúde que deem ao Rio de Janeiro o patamar que ele merece. Se comparar o que pegamos em janeiro de 2007 com janeiro de 2011, nós já avançamos muito, mas temos muitos desafios pela frente. Então, por isso, eu quero aqui assumir compromissos. É o momento de assumir compromissos com você, de dar ao Rio de Janeiro e ao seu povo a qualidade que ele merece, pedindo o voto a Dilma, a Pisciani, Lindbergh e pedindo o seu voto. Muito obrigado. E assim nós encerramos este último debate com candidatos a governador do Rio nas eleições 2010. Agradecemos a Fernando Gabeira, agradecemos a Fernando Peregrino e agradecemos a Sérgio Cabral. Agradecemos também, claro, aos convidados presentes e principalmente a você, eleitor, pela sua audiência. Nós continuaremos a acompanhar esses últimos momentos de campanha dos candidatos. Na próxima quinta-feira é a vez do debate para presidente aqui mesmo, na Central Globo de Produção. E no domingo, dia 3 de outubro, você terá a cobertura completa na Globo de todo o processo de votação e de apuração das eleições 2010. Tenham todos uma boa noite e um bom voto.